E agora eu vou te apresentar duas técnicas que fazem parte do meu método usando o conceito dos títulos públicos federais. E o que você precisa saber na prova sobre títulos públicos federais? Você precisa saber quais títulos pagam cupons semestrais, quais títulos são pós-fixados, quais são pré-fixados, quais são os benchmarks de cada título, né? Quais são os indexadores, qual tem maior risco de mercado e de liquidez, qual título você precisa comprar para se você quiser se proteger da inflação, qual título você deve comprar se você quer seguir a taxa Selic, quais as diferenças entre as NTNs-Bs e qual a diferença entre as letras do Tesouro. Essas são informações que você souber, você vai se dar muito bem nesta parte que cai bastante na prova. Para isso, eu elaboro uma tabela, um quadro resumo, com as principais informações que vão responder todas aquelas perguntas. Aqui eu coloco, então, títulos sem cupom. São os títulos que não pagam juros semestral. Títulos com cupom são aqueles que pagam juros semestral. Vocês sabem que tem alguns que pagam juros semestral, outros não. Então, os que não pagam são esses três aqui, ó. E os que pagam são esses dois aqui embaixo. Então, nós temos NTN-B e NTN-F. Esse é o nome antigo. Agora foi incorporado há um bom tempo já o nome novo, né? Mas ainda às vezes cai o nome antigo, inclusive está no site do Tesouro com esse nome. Então, nós temos aqui, ó, LTN, Tesouro Prefixado, LFT, Tesouro Selic, NTN-B principal, Tesouro IPCA, NTN-B, Tesouro IPCA com cupom semestral. E, por fim, NTN-F, Tesouro Prefixado, né? Então, você precisa nós precisamos saber esses detalhes todos olhando para esse quadro aqui. E aqui nós temos a forma, né, de remuneração, certo? Então, eu vou propor para vocês a técnica da repetição. Então, gravem o quadrinho aqui que eu vou pular de tela, tá? E como é que funciona a técnica da repetição? Bem, é o seguinte, percebam que eu usei o mesmo quadro, né? O mesmo quadro, mas o que eu vou propor para vocês? Para a gente colocar, né? A gente deve colocar cada informação no seu quadrado, né? Por várias vezes. Você vai repetir aquele quadro várias vezes. Então, lá no material, esse quadro está em branco. E aí você vai fazer uma vez, vai fazer duas vezes, vai fazer três vezes, vai fazer quatro vezes. No que isso vai te ajudar? Vai te ajudar no seguinte: quando a prova perguntar quais são os títulos que não pagam cupom, lembra que eu coloquei na pergunta? Você vai lembrar logo que são esses três primeiros aqui. Você vai lembrar, por quê? Porque o teu cérebro já está acostumado, de tanto você fazer, você vai lembrar que são esses três primeiros aqui, né? Títulos com cupom, quais são? Você vai lembrar que são esses dois aqui, tá? Aí a prova vai perguntar quais são os títulos pós-fixados. Cara, os pós-fixados, né, são aqueles que têm indexador, né? Os pós-fixados são esses três do meio, né? Então você vai lembrar disso. E os pré-fixados são os dois da ponta, né? Os dois da ponta. Eu gosto de associar aqui o pré-fixado, usar uma técnica também. A letra F lembra de fixo, de fixado, né? E o T de taxa antes do N lembra que ele é pré, né? E aí você vai perguntar para mim, e qual que é o título que está atrelado à taxa Selic, né? O título atrelado à taxa Selic, né, é a única que tem o T de taxa depois, né? Ou seja, é a única letra pós-fixado. Então, se você construir essa tabela nessa ordem, dificilmente você vai esquecer das coisas na hora da prova, porque você vai estar organizando esse conteúdo. Vamos fazer um teste? Vem comigo para uma questão. Comparando uma LFT, Tesouro Selic, com uma NTN-F pré-fixada, podemos afirmar que, olha só, eu estou comparando dois títulos, né? Aqui eu coloquei os dois nomes, beleza? Eu quero comparar elas, tá? Aquela tabela, essa tabela aqui, você tem que fazer ela na hora da prova.
Por isso que é bom treinar em casa. Na hora da prova, você fazendo ela, o que vai acontecer? Se você fizer ela rapidinho, você não vai gastar mais do que 3 minutos para fazer ela depois que tu tiver treinado. O que vai acontecer? Você vai olhar para a tabela e você vai olhar o seguinte, o que eu preciso saber aqui, né? Eu preciso saber a diferença. Então, você vai olhar, qual que é a primeira? LFT. Ó, a LFT está aqui, né? Já está falando que ela é um Tesouro Selic, ou seja, ela é atrelada à Selic, isso já está na pergunta, né? Então, isso já significa que ela é pós-fixada, concorda? Porque ela tem indexador. E aí você olha aqui para a NTNF, né? Se você for olhar aqui no quadrinho, né? Você já sabe que ela é tesouro pré-fixado, né? Olha só, se tu fez o quadro, você sabe que ela é pré-fixada e essa aqui é pós-fixada. Pronto, o quadro te ajudou a lembrar das duas. Agora, se você sabe isso, né? Essa aqui é pré e aquela lá é pós. Sempre que tem indexador é pós. Então vamos lá, letra A, ó. A LFT paga cupom semestral. Putz, grila, mas aí você me quebra, Cláudio. Isso você não. Calma, vamos lá. Cupom semestral, LFT, ó, aonde que está a LFT? Ela está aqui nos 3 primeiros. Paga cupom? Não paga cupom. Está respondido. Tá vendo como o quadro ajuda você a raciocinar? Talvez você não precisa nem fazer o quadro, porque mentalmente você vai acabar lembrando. Então, a letra A não é, tá? Vamos só continuar lendo ela. E a NTNF paga juros só no vencimento. Mentira também. A NTNF paga cupons semestrais. Ó. Todo semestre, cada 6 meses, ela paga juros. Então, a letra A está completamente furada, beleza? Então, vamos para a letra B. Vamos ver o que a letra B fala. Letra A, vamos rabiscar ela aqui. Letra B. A NTNF é pré-fixada. Muito bem, o nome já diz, pré-fixada. E a LFT é pós-fixada. Muito bem, a gente já chegou nessa conclusão. Atrelada à Selic. Muito bem, o nome dela é Tesouro Selic. Parabéns. Então, a letra B está correta. Fechou? Maravilha, né? Você viu? Contei com a ajuda do quadro para responder a questão. Então, a repetição do quadro vai ajudar muito você a responder várias perguntas. Ambas são pré ou ambas são pós, isso aqui é balela, né? Porque a gente já explicou que não, tá bom? Então, a ideia da repetição, eu tenho vários quadros que eu sugiro para vocês. Nós temos o quadro dos títulos públicos, como eu mencionei para vocês, o quadro da tributação em fundos, que eu mostrei ontem, o quadro da tributação em ações também, o quadro das classes de fundos de investimento, segundo a Ambima, o quadro do Sistema Financeiro Nacional com os mercados de atuação de cada um e o quadro das diferenças entre o IPCA e o IGPM, tá certo? Então, tem vários quadros aí que podem ser utilizados com esta técnica. Qual que é a ideia? É repetir eles até você aprender. Aí você não fica estudando só de uma forma, de uma maneira, e você consegue fazer aí uma aprovação mais rápida, né? A Juliana está comentando que o sonho dela é passar na prova e ganhar aquele salário, né, Juliana? Você vai conseguir, com toda certeza, com toda certeza. Muito bem. A outra técnica, né, e já indo aqui para o finalmente, a técnica do ligue os pontos, né? Então, nós temos como essa técnica do ligue os pontos, né? Nós temos aquela brincadeira, a gente ligava os pontos e formava um desenho, né? Mais ou menos assim, né? Nós tinha que seguir por números, né? Aqui eu coloquei a seguinte brincadeira, né? Eu fiz assim, ó, nós temos aqui várias informações, né? Então, como é que funciona? Eu vou ler com vocês aqui cada uma das 6 linhas e a gente vai traçar uma linha até a resposta correta. Mas vocês vão me ajudar agora, tá? Porque hoje o chat está muito parado. E chat parado não ganha bônus, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão. Quando a taxa de juros cai, o que ocorre com o preço do título, tá? Comenta aí qual que dessas respostas é a certa. Deixa eu tirar aqui, deixa eu dar uma limpada, né? E qual que é a resposta certa? Deixa eu limpar aqui. E aí nós vamos puxar uma linha para a resposta certa, né? Deixa eu escolher uma cor bem bonita aqui, né? Essa aqui é bem diferente.
Tá joia? Agora, deixa eu ver se no chat já tem alguma resposta, né? Vamos ver. Quando a taxa de juros cai. Lembrando que a taxa de juros e o preço do título é inversamente proporcional. Ou seja, quando a taxa de juros sobe, o preço de um título público cai, né? E quando a taxa de juros cai, o preço do título público geralmente sobe. Então, eu já dei aí um spoiler para vocês sobre a possível resposta, e o Matheus, como é esperto, né, não dorme de touca, já respondeu, e a resposta certa é sobe. Então, a gente traça aqui uma seta para o sobe, né? Essa é a ideia, né, André? Parabéns, André também respondeu certo. Segunda questão, quero me proteger da inflação, eu invisto em quê? Tá? Então, eu tenho várias opções lá, lembram? Né? Dos indexadores, dos benchmarks. Se eu quero acompanhar a inflação, eu devo investir em qual destes ativos aqui? Vamos esperar, porque tem um delay, né? Vamos esperar, o pessoal está começando a responder, começando a interagir conosco, né? Estão loucos para ganhar o desconto, é claro, né? E só vai ganhar quem interagir, né? Então, a gente pode ajudar vocês nesse sentido. Vamos lá para a resposta 2. Vamos ver quem que fez a resposta 2. Se eu quero investir num título atrelado à inflação, eu invisto em quê? Tcharam, tcharam, tcharam. O pessoal está ainda respondendo a outra, né? Está dando uma pequena, um pequeno delay aí, né? Coisa da internet. Muito bem. A resposta certa aqui, né, vamos responder, já que o pessoal está ainda no delay, NTNB. As NTNBs, né, são títulos que se chamam IPCA+, né? IPCA+, são os títulos que seguem a inflação, né? O Tesouro Selic segue a Selic, né? As NTNB seguem o IPCA+. Questão número 3. Quero investir em taxas pré-fixadas com juros semestrais. No que eu invisto? Taxa pré-fixada com juros semestrais. O pessoal está respondendo Tesouro Selic, mas não é o Tesouro Selic da inflação na número 2, é a NTNB, a joia? E ela está indexada ao IPCA. Importante fazer. Então, quando você faz um curso completo, é assim que você estuda, né? Lá eu coloco esse tipo de atividade e aí você vai aprendendo como se fosse brincando, né? E aí, quando vê, você entendeu a matéria, tá? Então, é assim que funciona, muito legal, tá? A Amância também está respondendo tesouro, né? Então, coloquem aí qual questão vocês estão respondendo para mim não ficar perdido. Coloca assim, 3, e daí coloca a resposta do lado. 4, coloca a resposta do lado, né? Então, a número 3, eu quero investir em taxas pré-fixadas com juros semestrais. A Pamela, oi Pamela, bem-vinda de novo. NTNF, então, puxa aqui, NTNF, parabéns, Pamela, exatamente, que ela paga juros semestrais. O 4, penso que a Selic vai subir. Qual a melhor alternativa, né? Aí, agora o pessoal da Selic deve entrar em ação, né? Exatamente, Juliana. NTNF. A 4, penso que a Selic vai subir. Qual a melhor alternativa para investimentos? Comenta aí. Se eu penso que a Selic vai subir. A 4, pessoal, tem duas opções, tá? Então, a 4 eu posso ir para LFT, né, ou para Tesouro Selic, tanto faz, né? Eu vou usar a que está aqui embaixo, Tesouro Selic, tá certo? Então, por quê? Eu tenho que acompanhar, se eu acho que a Selic vai subir, eu tenho que investir numa LFT, num Tesouro Selic. Elas têm, né, o mesmo nome aqui, então tanto faz. Tu marcou LFT, tá certo também. A quinta, o que tem maior risco? Um título com prazo de 3 anos ou de 5 anos, né?
Eu acho que aqui a resposta ficou fácil, né? Não precisa nem ficar discutindo muito, porque não tem a opção de 3 anos, né? Então, eu vou para cá e já puxo para 5 anos. E aí, a sexta, né? Qual título possui maior risco de mercado? Também não carece nós ficarmos aqui esperando, porque diz assim, Tesouro Selic ou LTN, tá certo? Então, é o Tesouro Selic que atende pelo nome também de LFT, Letra Financeira do Tesouro, né? Esse é o nome antigo do Tesouro Selic, também poderia ser aqui embaixo, estaria certo. A LTN, né, tem um risco menor porque ela é pré-fixada, né? As pré-fixadas têm risco menor que as pós, porque após você não sabe o que vai acontecer com os juros. A pré, se você segurar até o vencimento, você garante aquele rendimento, né? Você não vai correr riscos adicionais, tá bom? Isso daí. A quinta é 5 anos, exatamente, né? Muito bem, galera, muito bem. E aqui você pode aplicar esses conceitos que você aprendeu, ó. São títulos com remuneração pré-fixada. Então, aqui você vai responder agora a última questão. Quais desses títulos têm remuneração pré-fixada? De novo, vamos olhar na tabela, ó. Qual dos dois que tem remuneração pré-fixada? Se você fez a tabela, se você tem a tabela feita na hora de estudar, né? O interessante é fazer essa tabela em casa e depois, se der na hora da prova também, você com certeza vai lembrar desse assunto, né? Você estudou de uma forma diferente. Então, quais que são os títulos pré-fixados? Ó, esse aqui, né, é pré-fixado e esse aqui é pré-fixado, tá? Então, olha só, LTN, NTN-F, né? Ajuda, né? Lembra do T de taxa antes e do F de fixado, e você vai responder com mais facilidade. Então, resposta certa dessa questão é a letra A letra B, a letra C ou a letra D? Qual que vocês acham que é a certa? Diga aí para mim no chat. Uhum. Ok, Amância, já entendi. É a 4, né? Beleza, tá tudo certo. Muito bem, muito bem. Aquele quadro que eu expliquei para vocês, usar ele repetidas vezes, ele é o centro da explicação. Com ele estando gravado, praticamente você mata todas as questões, certo? Então, a ideia é fazer ele e usar ele, né? Usar tanto para estudar e como no dia da prova também. No dia da prova, você vai receber uma folha com um papel, um lápis, uma caneta, uma folha com um lápis ou uma caneta, para você fazer anotações. Você não pode levar embora, tem que deixar lá. Mas essas anotações podem ser essas técnicas que eu estou te passando aí, que vão te ajudar muito a resolver, né? Então, a resposta certa aqui, como o Matheus e a Pamela estão falando, é a letra C, né? A LTN e a NTNF, que são as duas, né, pré-fixadas. Ó, o T de taxa vem antes e o F de fixado vem depois. Então, essa aqui é